Exato. Mais um HCO chegando no Facebook com mais uma história impressionante para nós, para o nosso coração. Boa noite. Vamos esperar aqui as pessoas irem se chegando. Não é mesmo, querido? Boa noite. A gente aguarda um pouquinho enquanto as pessoas vão entrando. Daqui a pouco a gente começa a dar o recado neste episódio de número 201 deste trem HCO, né? Esse Um trem, trem. um trem Trem que já bom, partiu faz 5 anos. trem bom, só. Dá algumas paradas, este trem, né? Abastece energia que vos apresentam este podcast. A gente está chique, toda hora nos chamam agora de podcast. Podcast. Não Pode deixa de ser, né? crer. Boa noite, Anju. Boa noite, Parita. Cá estão conosco. Eita, A nós são gente está 5 anos esperando mais fazendo um isso. pouquinho. E é uma delícia, não é? É uma delícia, simplesmente maravilhoso. É, só existe até hoje porque a gente adora fazer. Eu acho que esse é o requisito básico. E assim, e é uma coisa muito boa, né? Uma coisa muito boa. Que é E novo, vem né? Cada, aqui. cada vida é. Pô, né? E a gente tem uma conexão do coração que isso não é o que se vê normalmente por aí, né? Não, a gente não vê isso direto assim. Então, essa é a nossa qualidade. A gente tem uma audiência pequena e não dá bola para isso, porque a gente sabe que ela é a mais qualificada possível, né? É. Então, nossa sanguinha, nossa homenagem, nosso gachame aqui para nossa sanguinha, que nos ajuda a tocar Histórias com Osho já há 5 anos. É que eu falo para nossa Anju, Kilma, Lícia, Manju, Anju, Manju, Manju, Manju. Agora Manju, sim. querida, adorei, adorei. Acompanhei de longe. Ela tá ouvindo. Sim, ela está ouvindo sim. A gente está esperando as pessoas entrarem e já, já estamos. Esse semestre vai ser meio intercalado. A gente dá umas pausas para os retiros, volta. A gente tem mais um episódio a semana que vem, depois vai dar uma pausa, só volta em dezembro, né? Por motivos óbvios. Virão os anúncios, estamos em retiro, então já fica sabendo. Pessoal, a semana que vem a gente tem outra entrevista muito legal com uma pessoa na Índia, né? Uma aula que vai nos dar outra, né? Outra Outra aula, aula. É. outra aula. E boa noite, Shobana Ai, gente, Asila. eu tô aqui assim, A né? gente E não está compartilhei dando nada. as boas-vindas Deixa eu para os nossos compartilhar. queridos amigos. É, vamos Vamos lá. compartilhar nosso HCO, um minutinho só. Voltando os recados, nossos agradecimentos à equipe HCO, Miguel Fine, Parita, Catarina Lira, Priscila Garcia, nosso muito obrigado. E também agradecemos aos grupos Osho de Facebook, que é o Osho Sem Fronteiras, Gabriel Sananda, equipe, Nelsânia da Nova Realidade, Francisco Siqueira, equipe desde o início. Esses grupos, a gente compartilha essa transmissão lá. E nosso muito obrigado, então, ao Osho Sem Fronteiras e Nelsânia da Nova Realidade. Nossos agradecimentos também aos nossos apoiadores que ajudam a gente a manter viva essa chama
Então, as pessoas que doam para esse programa, nosso muito obrigado. A chave Pix está nos comentários fixos Ali. que a Mina coloca. Então, qualquer quantia, muito bem-vinda. A gente tem muito trabalho pela frente e quer manter essa chama acesa. Então, quem puder dar uma força, a gente agradece, né? Qualquer valor ajuda. É, um recado importante, nós não somos um canal oficial do Osho, não falamos em nome da Fundação Osho Internacional, nós não temos nenhum vínculo, somos apenas um grupo de amigos, contadores de história. Histórias com Osho. Melhor que Netflix. Tá tudo certo. A gente Ah, brinca, né, e se diverte aqui, por isso que é tão prazeroso fazer. Vamos chamar é. nosso convidado? Acho que já dei todos os recados, né? Já, já. Ah, mais um Ah, último recado. O YouTube, canal Divia 10 no YouTube, vai lá, se inscreve. A gente quer um dia migrar para lá, não sei quando, porque não demos conta ainda de fazê-lo, mas a gente quer muito isso. O Facebook, 30 dias já derruba. Ele apagou todas as nossas transmissões desde a primeira, que tinha tudo ali com os comentários das pessoas. é. Desde a primeira, eles foram lá, apagaram tudo 30 dias para trás. Então, mas no YouTube está completinho, está tudo lá. Vai então no Divia 10, né? A mesma maneira que escreve no nome da mina Divia 10 ali, né? Procura no YouTube, se não souber, pergunta para a gente. Vai lá e se inscreve, porque a gente quer um dia transmitir e quer que as pessoas já estejam inscritas para receber o aviso, né? Então, nos ajuda também fazendo isso. Agora acho que foram todos os recados. Sim. Vem, Maitreya. Chega mais. Olá, Eba! Boa noite. Bem-vindo, bem-vindo. muito obrigado pelo convite. É, Certo? A gente ficou muito contente de receber você aqui, né? No pouco encontro que tivemos recentemente, a gente já descobriu que tem muito para ouvir assim, de você, né? Já tem tão jovem e já com né? Tanta vida neste coração, né? Sim. né, querido? Então conta pra gente. Como é que Osho entrou na sua vida? O que que aconteceu depois? Ai, vamos lá. É, tem uma frase que, quando vocês me chamaram para entrevista, tem uma frase que eu gosto muito, eu não sei o autor, né? Mas ele fala assim: a vida é vivida para frente, mas compreendida apenas quando a gente olha para trás. Então é o que a gente vai fazer hoje aqui, desvendar esse grande mistério que é uma vida de um buscador e seu mestre, né? E a minha vida olhando para trás, ela faz assim, ela vai para cima, vai para direita, vai para esquerda, vai para baixo, vai para horizontal. Então, e volta para o mesmo lugar, não é algo linear. Por isso que eu gostaria de, quando vocês me chamaram e a ideia da entrevista foi batendo no coração ao longo da semana, me veio algumas memórias da infância, né? Queria passar brevemente por lá. Eu lembro que quando eu tinha 6 anos de idade, eu estudava numa escola e eu tinha um amigo chamado Emilinho. E o Emilinho, ele era um líder nato. Ele era um cara que ele juntava as crianças na hora do recreio e todo mundo seguia o que ele falava, né? Inclusive eu. Aí eu lembro que teve um dia que, que eu fiquei muito enciumado, pelo Emilinho ser o líder do nosso grupo. E aí um dia, né, antes da gente entrar para o recreio, eu cheguei e falei para todo mundo: ó, hoje eu sou o líder das nossas brincadeiras, tá? Quando a gente for para o parquinho, eu que vou
comandar a nossa jornada, a nossa brincadeira. E uma coisa até autoritária, né? Não era um negócio natural. E aí, quando eu cheguei lá, eu comecei a dar ordem para todo mundo e nenhuma criança deu bola para mim, né? E o Emilinho, ele tinha uma cadeira da qual ele sentava para ajudar as pessoas. E aí eu já corri na frente dele e sentei nessa cadeira. E aí, quando eu comecei a delegar e ninguém começou a me observar, o Emilinho estava lá no chão com eles cavando, eles estavam seguindo o Emilinho, né? E aí eu fiquei completamente ferido com aquilo. Aí nesse momento aconteceu uma experiência muito doida. Eu meio que saí, desloquei do corpo assim e fiquei observando, observando os meus pensamentos, o meu comportamento, o meu ego. Então, por um momento ali eu saí e fiquei observando tudo aquilo. Então, foi uma experiência que me marcou de alguma forma, assim. Uma outra que aconteceu também na infância, que eu acho que marcou a minha vida, foi quando eu tinha 7 anos. Um ano depois, é, tinha um torneio da escola, de futebol, né? E estava tendo a premiação, e tava todas as crianças olhando para os professores que estavam premiando elas, e eu era o único que estava de costas. Eu não estava interessado na premiação, eu só queria brincar com as crianças que estavam atrás da gente de futebol de latinha. E aí, por ironia do destino, eu fui o melhor, eu fui o destaque do campeonato. Aí me chamaram lá na frente e eu não entendi nada. E ali também marcou a minha vida, que ali eu vi que eu não estou aqui para ser o melhor, eu estou aqui para ser feliz, assim. Então essa experiência me marcou, né? E vou dar uma adiantada, agora já na adolescência, com 15 anos eu estava muito interessado no espiritismo, né? Eu lembro que eu assisti o Nosso Lar, que é um filme muito bonito, é um livro psicografado pelo Chico Xavier. Eu lembro que eu me emocionei na hora que o espírito entra no túnel para se reencarnar, sabe? E aí eu fiquei absorto por um certo tempo no espiritismo, mas eu falei, cara, não é isso, alguma coisa não clicou. Aí nessa mesma época, eu sempre fui muito contemplativo. Eu lembro que eu pensava comigo mesmo, nossa, eu tenho tantos pensamentos negativos na cabeça, como que eu posso entrar no céu com essa mente, com esse tanto de pensamento que tem aqui? E aí isso eu lembro desse momento introspectivo assim, né? Aí com 18 anos, eu conheci um médium, ele faz um trabalho online, ele se chama Laércio Fonseca, e ele é mais focado na espiritualidade oriental, então ele fala bastante sobre Tai Chi, ele fala sobre aquela coisa Wu Wei, sabe? E ele também fala um pouco de extraterrestres, mas num contexto espiritual, não num contexto físico, científico. E então eu falei, tá, isso é mais interessante que o espiritismo, digamos assim. Eu estou me interessado mais por isso. Eu já estava absorvendo outras coisas. E aí ele citou o nome de Gautama Buda. Aí eu falei assim, cara, interessante, vou pesquisar. Era raro ele citar algum nome. Aí ele citou o nome de Gautama. E aí eu comprei um livro, que inclusive está aqui, que é esse aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo certinho. Se chama A Essência de Buda, o caminho da iluminação e da espiritualidade superior. É para um outro médium japonês que ele dá um guia para a iluminação, para a mesma iluminação do Buda. E o livro ele é um guia, né? E aí eu comecei a praticar esse livro, né? E o livro ele é muito mental, assim, tipo, você tem que visualizar que sua consciência está expandida. Aí eu andava na rua achando que eu tinha um puta cabeção. E aí, e aí eu falei, cara, mas também não é isso.
Aí eu deixei o livro de lado. Aí numa outra palestra, esse Laércio ele citou o Osho. Ele contou brevemente a história, uma história do Osho. Aí eu falei, tá, vamos ver se agora é o que eu estou procurando. Aí eu coloquei no Google, Osho, aí eu parei no Osho Brasil, que é um site que tem um compilado de discursos do Osho. Então, tem vários temas lá, tem relacionamento, amizade, consciência, meditação. E aí, o primeiro que eu cliquei foi um texto que era sobre a criança interior. Aí, quando ele falou da criança interior, parece que ele estava falando com coisas que meu coração já sabia. Aí, clicou. Aí, eu abandonei tudo o resto. Eu falei, cara. Aí, eu entrei de cabeça, nos textos, em tudo. Isso eu tinha 21 anos já. Foi quando eu fiz 21 anos, deu um ponto de virada na minha vida, assim. Um número tão enigmático para nós, né? E aí, com 21, deu esse ponto de virada. Aí eu comecei a fazer as meditações, né? Do Osho, só que não as ativas. Eu tava. É engraçado que o Osho ele é muito vasto, né? Ele fala sobre tudo, ele fala sobre meditação, relacionamento, sobre dança, celebração, coragem, rebeldia. Só que nessa época, quando eu comecei a fazer as meditações não ativas, eu só fui fazer as meditações ativas, e a primeira é só em 2019, com 24, 23, 24, né? Em 2016 estava com 21. Então, eu só tinha olhar para uma parte do trabalho do Osho, que era só sobre meditação. Tudo que eu lia dele, eu não absorvia outras coisas, e era só sobre observar os pensamentos, sobre consciência. Então, eu só tinha olhos para isso, para Gautama Buda, observar os pensamentos, a respiração. Então, era só essa parte do trabalho dele que entrava dentro de mim. Maitreya, você E aí, fez tudo isso sozinho, pesquisando sozinho na internet? sozinho, Tá. sozinho. A vida foi me levando, digamos assim, né? Tecnologia É, ajuda também. e aí eu comecei a fazer as meditações em silêncio, observando o pensamento, isso por 2 anos, dos 21 até os 22, do início de 2016 até final de 2017. Só que era algo muito tenso, sabe? Era algo muito. Não era algo natural, não era uma meditação natural. Eu realmente forçava a consciência, né? E eu me dediquei totalmente a isso, né? E eu só me frustrava. Eu falei, cara, não tá dando Não tá certo rolando. isso, não tá rolando. Aí eu Não tá lembro que rolando no esse final troço. de... Oi? Não tá rolando esse troço. Não. No final de 2017, eu lembro que eu fiquei encarregado de fechar o escritório aonde eu trabalhava, lá em São Paulo. Eu trabalhava num sindicato, odiava, eu trabalhava com política, só de pensar dá um. E aí eu lembro que eu fechei o escritório à noite, aí eu coloquei uma música para ouvir, isso no final de 2017, 2 anos depois que eu conheci o Osho. E aí eu comecei a fazer uma dança muito doida, muito entregue, assim, e isso me chamou a atenção. Aí tinha um maluco no escritório dançando, assim. Se tinha câmera, aí, aí eu dancei, aí isso me chamou a atenção. Aí depois eu tentei fazer isso em casa, aí não deu muito certo, foi algo muito espontâneo do momento, me chamou a atenção. Aí eu lembro que na virada de 2017 para 2018, eu lembro que eu estava vendo os fogos e eu me emocionei muito. E olhando para trás, agora eu consigo entender o choro, mas na época não foi consciente. Mas era um choro de gratidão, mas ao mesmo tempo um choro, tipo, um pedido assim, pô, eu quero ser guiado, sabe? Eu quero ser guiado, alguma coisa assim. E aí, e aí eu lembro muito, me veio agora à memória, esses tempos eu estava assistindo o filme do Gurdjieff.
Encontro com Homens Notáveis. O cara passou 2 anos, 3 anos lá no Egito. Ele tinha um amigo que era um príncipe russo. Os dois estavam em busca de um mestre. E aí, do nada, depois de um tempo, vem um mestre sufista e pega o amigo russo, desaparece com ele e o Gurdjieff, o que que eu faço? E aí, 2 anos assim, aí eu tava com um sentimento bom, assim, né? Aí entramos em 2018, aí foi muito interessante. O que que aconteceu? Eu me apaixonei, por uma pessoa, mas agora, não era uma paixão, eu já tinha me apaixonado antes na vida, mas era uma paixão no contexto da minha jornada, do Salias, entendeu? Porque a partir dos 21 anos, tudo que acontece na minha vida e vai acontecer converge para essa busca. Não tem jeito, é como se ela puxasse tudo, entendeu? E aí eu falei assim, cara, eu não estava esperando isso, eu achava que o caminho era meditação, cara, tipo, como assim? Não. Eu tô... aí deu um start, eu falei assim, cara, eu vou largar tudo de meditação. Eu vou esquecer tudo que é sobre meditação e vou entrar de cabeça no amor, no relacionamento. Você leu o Siddhartha? Você li o Siddhartha, Isso, do, do do resto. livro? Isso. É a mesma história? Não sei. Se você vai ler, você vai se descobrir lá, de alguma maneira, nisso que você está contando agora. Mas vai. Ah, sim, a história do Siddhartha Gautama, sim. Mas aí eu larguei tudo sobre meditação e eu falei, cara, eu vou me jogar de cabeça no relacionamento. Aí nessa época abriu uma outra parte do trabalho do Osho, que era o relacionar-se. Então é como se abrisse essa porta para mim, né? E aí eu comecei a tudo que eu absorvia já não era mais sobre meditação, era sobre relacionamento, né? E o caminho do coração, do amor, aquela coisa toda. E aí E aí eu me joguei de cabeça em relacionamento, um verdadeiro caos por 2 anos, né? Olhando para trás, Verdadeiro caos é muito bom. A máquina de lavar roupa. Tchau, 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 é, tchau. não, um caos, nem quero lembrar dessa época. Tá, tudo bem. Faz parte. Você já ouviu falar de Zorba o Buda, né? É, Tem o personagem do Zorba, que alguém pergunta para ele se ele tinha casado, e ele diz: Sim, eu casei. Esposa, filhos, cachorro, casa, tudo. Catástrofe completa. não, mas eu era um caos naquela época, entendeu? Eu que. Então foi um caos, mas assim, amadureci muito. E aí eu percebo que a cada 2 anos eu troco de pele, igual uma cobra. É. Aí chegou no final de 2019. Eu sempre quis fazer um mochilão assim, sair pelo Brasil, e eu aproveitei as férias do trabalho e aí eu falei, cara, eu eu vou fazer isso acontecer. E aí eu fiquei um mês no litoral norte de São Paulo e fiquei um mês em Jericoacoara, no Ceará. E aí essas viagens me marcaram muito, porque uma delas em específico aconteceu uma experiência que eu acho que me deu uma outra guinada na vida, assim. Eu lembro que eu trabalhava para uma pousada e eu tinha que fazer fotos para eles. Aí teve um dia que eles falaram, que eu falei, beleza, eu tinha uma câmera, eu vou numa cachoeira, e nessa cachoeira eu vou fazer fotos para divulgar alguma paisagem natural que tem na região da pousada e tal. Aí, aí eu fui, né? E geralmente o pessoal ia até a segunda queda, uma cachoeira que fica no litoral norte de São Paulo, em Camburi. O pessoal geralmente ia até a segunda queda e a terceira queda, ela tinha uma trilhinha muito escondida, cara. Só quem é morador sabe como que chega lá. E a terceira queda é muito linda. Tipo, ela é absurda de bonita, mas assim, para você entrar na trilha, você precisa procurar bem. E aí, como eu já estava morando lá, o pessoal falou dessa terceira trilha.
Mas eu lembro que eu fui na cachoeira só para tirar foto da segunda queda. E aí eu senti uma voz interior, algo me chamando assim, apontando para uma, para um caminhozinho assim, parecia que era para entrar, sabe? Que era o início da trilha. Aí algo ficou me chamando, aí eu fui. Aí eu fiz uma trilha até que difícil, assim, né? Tinha uma hora que você tinha que agarrar numa árvore para passar de uma ribanceira. Para você passar de um lado, você tem que agarrar de uma árvore. Então era uma trilhazinha mais difícil. E aí eu chego na cachoeira, né? E assim, o que aconteceu lá foi uma experiência que marcou a minha vida, assim. Existem poucos momentos na nossa vida, pelo menos na minha, que você fala, caramba, aqui é de uma profundidade muito grande que muda a sua vida, né? Aí eu lembro que eu cheguei na cachoeira, ela linda no topo da montanha, tava um sol, aí ela caindo, a água verde, o poço verde, os pássaros passando por mim, tinha uma aranha subindo a parede, parecia que e o sol, linda, parecia que eu tinha chego no paraíso, assim. Aí eu lembro que eu tirei umas fotos, aí eu deixei a câmera de lado, sentei numa pedra e fiquei admirando ela. E ali parece que eu me perdi, sim, eu desapareci no tempo ali. Eu tinha me tornado uma com a cachoeira. E foi tão marcante para mim, e aí eu lembro que não sei nem como explicar, sim. E eu lembro que eu fiquei lá 3 horas, mas parece que eu fiquei a vida inteira lá. E, e eu estava sozinho. Parece que foi preparado para eu estar ali, sabe? Só para mim. É. Quanto tempo faz isso? Ah, foi em 2020. Não, perdão, final 2020. de 2019. Tá. Final de 2000, faz há 5 anos. Aí eu lembro que eu entrei na água assim. Aí eu lembro que a queda estava caindo e eu senti um medo da morte, assim. Senti um medo, assim, muito selvagem, mas uma sensação de liberdade. Eu me tornei um ali, uma sensação de harmonia, sabe? Inclusive, eu tenho a foto dela aqui, ó, se vocês conseguem ver. Essa é a Cachoeira Rio das Pedras. E parece que eu fiquei lá, sabe? Parece que tem uma parte de mim lá. É, eu tive um gostinho, eu entendi, assim, sabe quando as pessoas falam, ai, o Gautama Buda se iluminou nessa árvore e ficou uma vibração dele lá, sabe? E quando, se você for para a árvore Bodhi e for meditativo, silencioso, você consegue captar essa vibração. Também falam do Bodhidharma, quando ele se iluminou numa montanha, dá, dá para ouvir a risada dele a uma certa hora da noite. Eu tive um pequeno gostinho disso, porque a sensação é que algo meu ficou lá, sabe? De tão profundo que foi assim. E aí, quando eu voltei para desse mochilão, parece que eu fiquei 10 anos fora de casa, assim. Eu não reconhecia mais ninguém, nem minha família reconhecia. Parecia que foi tão profundo que parece que eu fiquei 10, 20 anos fora de casa, assim. Aí entramos em 2020, né? Aí a meditação voltou, em 2020. Só que agora ela voltou diferente, numa qualidade diferente, né? O que há 4 anos atrás era muito tenso, era mais leve agora. Então, novas qualidades começaram a surgir também. Antes eu só tinha frustração, agora começou a ter um pouco mais de. Óbvio que é um processo, mas começou a ter mais coragem, espontaneidade, criatividade. Então, ela voltou numa qualidade diferente durante aquele ano. É, Aí foi nessa época que começa uma nova fase. Eu tive dois sonhos com o Osho nesse ano, em 2020. Um aprendizado que eu tive também.
naqueles 2 anos de meditação e 2 anos de relacionamento, digamos assim, é que você não. O que eu aprendi é que você não pode fazer do seu próprio caminho um sistema de crença e de regras. O caminho ele não é fixo. Você tem que estar disposto a se desconstruir e se deixar, entender o que a vida pede no momento, né? E o próprio Osho, ele era muito vasto, né? Para um sannyasi, ele falava, ah, cara, para você, faz essa meditação específica durante X meses. Para outro sannyasi, ele falava, cara, esquece tudo de meditação, vai viver. Então, para cada sannyasi, ele tinha uma resposta diferente, porque as pessoas são únicas e o caminho, ele não é. Eu sinto que ele não é fixo, ele é algo. Você tem que entender o desafio do momento, né? Então, esse foi um aprendizado olhando para trás. O Guilherme de hoje consegue olhar para trás e compreender. Na época não era consciente isso, né? E, e aí, em 2020, eu tive 2 sonhos com o Osho, né? O primeiro deles foi muito bonito. Na verdade, o primeiro deles, eu tinha uma ex-namorada, né? Que ela tava muito vidrada em hipnoterapia. Aí ela falou assim, cara, faz essas sessões de hipnoterapia que ela comprou online, foi muito bom para ela. Aí ela falou assim, faz. Aí eu falei, cara, vou fazer. Tipo, tinha uma voz interior para eu fazer, assim, sabe? E isso em 2020. Eu tava com 25 anos. E aí eu lembro que na primeira sessão online, o tema, o hipnoterapeuta me colocou em hipnose, né? Não sei muito bem o fundamento da hipnose, mas eu acho que ele te coloca em acesso ao seu subconsciente de uma forma mais rápida, né? E, e, e aí o tema era propósito, futuro, alguma coisa assim, sabe? Aí eu lembro que parece que algo tomou conta da sessão e falou assim, não, não, não é isso, esquece esse cara, a gente vai mostrar o que você precisa ver aqui. E aí veio o Osho veio na minha direção, aí se tornou um poema. Ele veio na minha direção, né? Eu estava num campo bonito e aí ele veio com mala na minha mão. Vou ver se eu vou conseguir fazer a entrevista sem chorar. Não precisa, você vai ter Impossível. companhia aqui. Impossível, não segura nada. Ah, é, Osho ele veio chegou na no minha sonho direção. e Ele chegou veio na na sua minha direção com direção mala. Ah, com mala, cara. Putz, e vestido de branco, assim, com uma túnica branca. Parecia que ele estava indo para o discurso do Buda Hall. E aí eu chorava, 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 chorava. Aí ele colocou mala, é, aí eu toquei os pés dele, ele colocou a mão na minha cabeça, aí olhei para ele, ele sorriu, e ele falou algumas coisas assim, falou que nós estamos torcendo por você, que nós te amamos, falou que teria muitos problemas, de fato, muitos problemas depois disso, né? E aí é isso. Esse foi o primeiro sonho. uau! E aí eu teve uns flashes do futuro, assim, não sei se vai acontecer, foram uns flashes, assim, conforme a hipnoterapia foi rolando. Um deles é legal falar, porque eu já comecei esse movimento, né? Que eu lembro que eu tava de branco com meu violão e tinha, tipo, 50 pessoas na minha frente também de branco dançando, numa dança meditativa. E então esse movimento que a música, os grupos, shows já começou já. Então
Então, eu não sei se vai acontecer, mas foi legal ver essa visão, assim, que eu, inclusive, estou fazendo shows regularmente, temáticos, comecei a colocar um pouco de meditação, indo devagarzinho, assim, enfim. Uhum. Aí, beleza. Aí, esse foi na sessão, aí teve um segundo sonho, agora esse senta que é boa, essa história é boa, cara. Eita, que lá vem história. Senta que lá vem a história. Sanguinha, vocês estão gostando? Essa Vamos história, lá. Comenta eu aí, tava, galera. eu tava dormindo, É. e assim, a gente sonha muitas vezes na vida, mas tem um sonho na vida que a gente guarda, assim. E eu só lembro, na minha vida inteira, eu só lembro desse sonho, porque foi muito vívido. Eu tava revivendo a cena, foi um sonho muito profundo, sabe? Eu era uma criança, eu devia ter uns 10 entre 8 a 12 anos, alguma coisa assim. Eu tava na Índia e eu tava junto com outras crianças numa casa. E nessa casa tinha uma confraternização acontecendo. E tinha as mulheres do lado esquerdo, tinha os homens do lado direito. Então parecia que estava rolando algum evento, uma confraternização, e tinha uma família muito grande ali, né? E aí e aí eu estava dançando, fazendo as minhas maluquices, igual uma criança super enérgica. Aí quem que entra pela porta? É, entra o Osho pela porta e ele parecia, cara, eu lembro perfeitamente, eu tava revivendo a cena. Era muito final dos anos, antes de Puna, quando Puna 1, final dos anos, parecia que era 1967, 68, ele não tinha cabelo branco, mas eu acho que ele já discursava pela Índia, a barba não era branca, mas preta, assim, parecia que ele tinha uns 38, 40, quase 40 anos, sabe? Pouco menos, talvez 37, mas ele já andava pela Índia discursando, já era um professor espiritual, digamos assim, né? Aí ele entra e ele não era muito alto, é isso que me chamou a atenção. Depois do surf, ele me corriu, o surf esteve com o próprio Osho. Ele entra e aí eu tava dançando, ele entra, aí pá, a gente se olha. Aí a gente se olhou por 3 segundos, mas parece que durou a eternidade. O tempo parou assim, eu olhei, eu tava dançando, eu fiz assim. Aí ele entrou, parecia que ele era um convidado naquela reunião, e ele entrou, estava de branco, ele era um convidado, ele entrou, a gente se olhou, e os olhos dele gigantes, aqueles olhos brilhantes, assim, pareciam um monstro. Sabe um monstro quando tá na noite escura, você só vê o olho? Os olhos gigantes, assim, a gente se olhou por 3 segundos, assim, aí, tipo, ficou, tá, beleza. Aí ele entrou, assim, numa sala, parece que os homens estavam esperando ele, assim. Ele entrou, aí depois de um tempo ele saiu da sala e eu tava lá brincando, se divertindo, assim. E ele veio na minha direção. Aí ele falou assim, ele brincou assim, você é maluco, assim, sabe? E fez assim com as mãos, assim, tipo, brincando comigo. E aí eu, fazendo minhas maluquices. Aí uma hora, ele falou assim, ele virou a cabeça assim de lado. Aí ele falou assim, você vem comigo?
Esse segundo sonho foi quando, Maite? Foi 2020 também. 2020 também? E foi logo depois do outro? Ah, na mesma época, assim. Sorte sua. Eu Aí lembro ele, dos sonhos que tive com o Osho e aquilo ficou, ó. Hã? aí ele virou a cabeça e falou assim: Você vem comigo amorosamente. Aí eu tava dançando assim, aí eu parei, eu olhei e falei: Acha? Aí ele, tipo, ele só deu uma risada assim. Parecia que ele tava profundamente interessado em mim. E aí ele saiu e foi ver as mulheres. Ele foi para a direita, assim. Parece que ele só tinha um tempo para ficar ali. Aí quando ele foi embora, e a gente trocou o último olhar, que eu considero que foi o último olhar é, fí- de vidas físico que eu tive Vívido. com o mestre. E não foi nessa vida. Foi dessa vida. Foi no sonho. E aí eu tive. Aí a gente trocou o último olhar, e aí quando eu vi os olhos dele assim, eu já vi outros sannyasis que estiveram no corpo com ele, que tiveram a mesma experiência. Parece que é um monte de planeta se chocando, uma coisa meio que caos, sabe? Aí, através dos olhos deles, eu entendi a frase: é do caos que nasce todas as estrelas, né? Inclusive, essa frase também tá numa das minhas músicas. E aí eu olhei assim, e é um negócio meio assustador também. Aí os últimos, a gente se olhou, ele foi embora, assim. Aí eu acordei. Oh, Aí nessa época, eu comecei a me conectar com a Punya e a Madhuri, que vocês já entrevistaram, né? Elas cuidam do site Osho News, né? O site Osho News é o maior site não oficial do Osho, assim, só perde para o Osho International. Lá tá a essência do que é a relação mestre-discípulo, as histórias que eles contam, que eles convidam as pessoas. A Punya é incrível. Aí eu mandei uma mensagem para a Punya, assim, e falei, eu gosto muito do trabalho de vocês, alguma coisa assim. Aí ela falou assim, que legal, conta a sua história pra gente publicar. Aí Olha, eu contei, pode falar, Sufi. não, não, a não, gente tá rindo interessante. porque A ela falou com gente a gente sabe, também. a gente sabe. Segue aí. Eu Aí eu mandei, falei assim, eu avisei ela que você ia nos dar entrevista, ela ficou muito feliz ao saber. é, eu não falei para ela que eu ia dar entrevista, eu esqueci, enfim, mas que bom que Mas você ela já avisou. sabe, ela já Já sabe. sabe. Prensa, meu filho. Ela A gente, sempre a sabe. gente vai ter que pôr legenda em inglês aqui para ela. Uhum. Se quiser Aí, ajudar, bora, aí vamos fazer isso acontecer. aí, tá? Cunha, você vai ver essa entrevista. Pronto. Ah, E aí, Aí você aí contou eu sua me... história para ela. Oi? Aí você contou sua história para ela. Não, eu só falei assim, gosto muito do site, gosto muito do Osho e tal. Ela falou, com certeza você faz parte da Sangha, manda sua matéria pra gente, conta sua história pra gente publicar. Aí eu mandei assim, aí a gente começou a se conectar, mas eu não tinha visto a foto dela ainda, sabe? Era uma conversa por Messenger, no Facebook. Aí eu olhei a foto dela, aí eu lembro, aí beleza, olhei. Aí eu fui pro banho, aí eu fui tomar banho no mesmo dia, assim, aí eu comecei a chorar de saudade.
E, tipo, uma saudade que eu não sabia explicar, eu só tinha uma saudade imensa por ela. Aí ela tinha pedido uma foto minha também, para seguir com a matéria, né? Aí eu falei para ela assim, olha que doideira, vai que eu tava errado, né? Eu falei assim, você sabe que quando eu olhei sua foto, escrevi para ela, quando eu olhei sua foto, eu chorei profundamente de saudade de você. Aí ela falou assim, você sabe que quando eu olhei a sua foto, eu também chorei de saudade de você? Olha só. Aí ela falou assim, pra, é como se eu tivesse te achado. Parece que você é uma pessoa, um amigo íntimo que eu perdi, não sei Olha, muito bem. E eu te achei depois de muito tempo. Aí, aí eu falei, eu acho que é isso. E aí, quando depois dessa experiência, parece que quando a gente, parece que o tempo só revelou algo que já existia e a gente fez assim, sabe? É, aí nessa mesma época, é, quem, uma das editoras do Osho News é a Madhuri, que vocês inclusive também entrevistaram. É uma, para quem não sabe, é uma sannyasi que conviveu com o Osho em vida desde os anos 70. A Punya e ela são uma das primeiras ocidentais, inclusive, a estarem lá na Índia. E a Madhuri, ela revisa os textos do Osho News. Aí eu publiquei um poema lá, que ela revisou. Aí ela mandou um e-mail assim para mim: qual que é o seu endereço? Aí no Brasil, ela mora na Inglaterra. Aí eu falei: meu endereço é tal, tal. Ela: estou te mandando uns presentes. Ah, não, Aí 2 meses depois vem uma caixa imensa com 2 livros dela, tipo mais de 20 cartões que ela desenhou, 20 poemas. Vem uma caixa assim enorme, inclusive. E aí, quando eu já mostro para vocês, aí, aí eu fiquei muito feliz, assim, sabe? A gente começou a se conectar. Aí eu lembro que pela primeira vez eu entendi que a arte, ela é uma ponte para meditação. Eu não lembro o nome, vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Eu acho que o Gurdjieff, ele deu esse nome, arte objetiva, a arte que nos leva para a meditação. O próprio Osho falava disso. Pela uhum. primeira vez eu entendi na vida. Quando eu abri a caixa, eu entrei em meditação, assim. Eu falei, caramba, é tão difícil entrar em meditação, foi tão fácil agora. espontâneo, né? Você não controla, né? Aí eu fiquei horas ali, igual uma criança e os seus doces. E aí eu pendurei 2 das artes dela, ó. Ó. Esse é uma delas. Põe mais pertinho. Olha que lindo. Parece que você vai desaparecer aqui. Olha essa que bonita também. Viram? Lindas. Sim. Linda. E aí ela me deu aqui 2 livros também. Esse aqui chama More About the Moon, Mais sobre a Lua, é de poemas. Ela é poetisa, escritora, artista, é tudo. E ela me deu esse aqui, ó, Puna Poemas, Poemas de Puna. Ela aqui, ó. E aí esses presentes aqui, se alguém tocar, eu Eu mordo. Eu nem, adoro esse é, visual de Puna, quando mostra os tipos dos anos 70 mesmo, né? Os barbão, todo mundo. Ah, isso é tão lindo. Adoro, adoro. é, é, Conta uma lenda que o Osho mostraram para ele o filme Woodstock e ele falou: Esse é meu povo.
Era bem Ousado, isso na época, né? criativo. Anos 70, né? Final dos anos 70. É. Lá Você em... tinha também esse cabelão, Suf? Não, eu não peguei final dos anos 70. Eu já foi anos 80, mas eu tive cabelo comprido. Em Puna eu Tinha usei cabelo cabelão. bem comprido. É, Tinha mais a de uma minha até vez. conta. É que você tinha o É. cabelão no meio da testa. No meio das costas. Eu te conheci cabeludo também. Sou de cabeludo. Vamos Mas lá. aquela época foi anterior, dos anos 70, que você está Sim. referindo, que está mostrando a Sim. foto ali, Isso, né? isso, Isso, É, isso é essa época de chamada de Puna 1, né? é. sim, sim. 68, 70, esses anos, assim, final da década de 60 para 70, é muito, muito legal. É muito criativo, muita Muito explosão. bonito, né? É, Sim. E aí eu comecei a me conectar com a Maduri. linda. Aí, aí um dia eu chamava ela carinhosamente no Facebook de querida bruxa, né? É. É, aí um dia eu falei assim, cara, me chama de um nome aí. Mas eu falei espontaneamente, não falei com intuito. Porque assim, nessa época, começou uma nova fase na minha vida, né? De jornada e tal. E assim, eu sempre me considerei um sannyasi, assim, não teve um ponto que virou a chave. Teve vários, como eu falei, teve várias fases, né? Algumas fases, enfim. Aí eu falei assim, dá um nome para mim aí. Eu falei, dá um nome para mim, eu te chamo, tipo, brincando, né? Ela falou, Maitreya de Aldebaran. Aí, quando ela falou isso, eu nem tchum. Falei, ah, legal. Coloquei no Google para ver se tinha algum significado, né? Achei algumas coisas. Maitreya significa o amigo, né? Aldebaran é uma estrela que fica a 65 anos-luz daqui da Terra. É um sol muito maior do que o nosso Sol, inclusive ela e muito mais antiga, né? Ela é uma gigante vermelha. Ela já chegou ao estágio de gigante vermelha, que quando você chega nesse estágio é que ela está nos seus últimos dias, né? É, e só. Aí eu falei, beleza. Aí eu toquei a vida, né? Eu toquei a vida. é, E aí, 4, 5. E nem tinha um, nem peguei esse nome, nem liguei e tal. É, a vida correu. Ah, e aí, em 2022, eu conheci as meditações ativas pela primeira vez, né? Eu já tinha feito alguns grupos em 18 e 19, assim, um ou dois, uma outra meditação ativa. Inclusive, uma teve uma experiência muito interessante, assim, parecia que existia, mas não existia. Umas coisas que só acontecem em meditação mesmo. E aí, em 2022, eu comecei a participar regularmente de um grupo de meditação, que é o Lotus. Ele é um pessoal aqui de São De Paulo. Que é um pessoal de Porto Alegre que está em São Paulo, né? Não é? A É, Daíta, ela é gaúcha, ela é é, gaúcha. é. Eu já fui lá. Então, fazem um trabalho sério, bonito, Bioenergética também, dão formação de bioenergético. meditação do Osho, muito legal, São bem legais. né? E aí eu comecei durante 2 anos assim, eu comecei a participar ativamente das meditações ativas, fiquei com eles em grupo, fazia os retiros deles, né? E os retiros foram muito legais. Eu lembro, eu fiz dois assim de um final de semana. Aí eu lembro que o primeiro, cara, eu também tive uma experiência que eu nunca vou esquecer. Porque assim, eu lembro que eu falei, eu vou me dedicar de cabeça. Eu vou entrar de cabeça nesse retiro, cara. E aí o primeiro, eu entrei de cabeça assim no retiro, e aí no último dia assim, eu tava dançando com um amigo assim, a gente pegou as mãos e começou a rodar, sabe? Numa dinâmica que tinha lá, uma meditação, alguma coisa assim. Aí eu lembro que eu tava dançando com ele,
Aí o tempo foi parando, foi o tempo foi parando, foi parando, foi parando, parou. E aí, no que o tempo parou, cara, foi entrando em câmera lenta, assim, tudo desapareceu, tudo sumiu, eu não existia, nada existia, eu não consigo explicar em palavras, assim. Mas foi um momento. E aí eu lembro que eu fiquei, parece que foi um segundo, mas parece que durou a vida inteira lá. Parece que durou a eternidade. Aí eu lembro, e algo muito completamente diferente da realidade, outra dimensão, sim. Aí eu fiquei assim parado olhando no olho dele assim, aí voltou assim, aí o mundo voltou, a dança voltou, parecia cena de filme. De filme, eu acompanhei agora. É como se fosse um filme. Eu Ah, tava aqui, legal. aí, Ah, aí, voltou. aí tipo, é como se aqueles 3 dias, cara, é como se por um momento a porta fez assim, ó, fechou. Entendi. Isso foi em 22, né? E foi em 23. Eu Vinte e três, tá? já estava com 27, 28 anos, 28 anos. Tá. Eu tô com 30 agora, faz Nossa, 3 anos atrás. faz tempo, né, Maitreya? Puxa Foi vida. ontem, cara. Olha minhas barbas brancas aqui, cara. Ah! A sua vida é tão intensa que Segure nesses passa-se 30 uma aí. eternidade, né? Mas A cada parece, eu vou período. ser sincero, É, parece que eu não tenho 30 anos, cara. sim, Parece que eu tô uma alma velha mesmo, cara. sim. Quem sabe, né? Para reconhecer tão fácil o chamado, É, É, não, uma conexão bem né? forte. Já tem algo aí que ah, já já tô, veio. tô cansado já Tô desse mundo. cansada! Sou Ah, tem chão ainda. repetente aqui, cara. Ah, tem chão ainda. Deixa eu falar. E como é que veio o Maitré? É, vou chegar Retornou. lá, vou Ah, chegar. tá. Tá. Aí o, aí o segundo retiro foi muito interessante também. O segundo retiro foi completamente diferente do primeiro. Eu achei que o segundo retiro eu falei, não, tô grandão, cara, tive uma baita experiência, vou repeti-la, né? Aí, Quem no nunca? segundo, Quem nunca? só que olha só, no segundo retiro, eu tive uma crise de ansiedade no meio da meditação. Eu estava muito ansioso naquela época. Aí eu tive uma bad trip, entendeu? Desabou tudo. Completamente desarmou tudo, cara. Eu adorei, olhando para trás, parece e olhando para trás assim, parece que eu falei, não, tô grandão, é assim, agora vamos embora. Aí parece que o mestre ele me deu uma rasteira, sabe? É Uhum. como Mas foi muito importante esse retiro, porque ele me deu várias respostas numa experiência, sabe? Ele falou assim: calma, tudo tem seu momento. Espiritualidade não é assim como você está pensando, tudo tem seu momento. Ele foi várias respostas em uma experiência. Olhando para trás, a sensação que eu tenho é que o mestre estava esperando essa hora para me dar um corte e um chute na bunda. E aí eu sinto isso, que eu fui cortado e tomei um chute na bunda. Vai para frente, vai, segue, sabe? E aí, depois dessa experiência, mudei muito minha vida também. Comecei a fazer as meditações, a dinâmica frequentemente em casa, sozinho. Comecei a fazer a terapia para entender mais essa questão da ansiedade. Então, é muito interessante a relação mestre-discípulo. Eu acho que é meio a meio. Uma hora ele te corta e te dá um chute na bunda, outra hora ele te dá amor. Então, mas o importante é se você está tendo um chute na bunda, só gratidão, e se você está recebendo amor, é gratidão também, que os dois são bons. E aí, no final de 2024, no final do ano passado, aí eu tive a vontade teve um impulso de ter uma mala. Aí eu achei um cara, não sei aonde. Aí eu falei assim, cara, você tem um mala aí do Osho, tal, que é esse aqui.
Aí ele falou, eu tenho aqui em estoque. Tipo, o cara importou da Índia e, E tipo, tava lá com tava, ele. vendeu, tava vendendo, né? Aí eu, Aham. quanto é? Ele falou, X, tipo, Acho que eu vi no caro. Facebook um cara que vendia mala. Acho que eu vi. Aí ele perguntou, quanto que é? Ele falou, X. Aí, tipo, dane-se, paguei na hora, assim. Eu quero meu mala. Hum. Aí veio o mala. Aí no que veio o mala, aí foi uma experiência muito bonita, não deu mais vontade de tirar, assim. Hum. E, e aí eu lembro que quando veio o mala, eu sempre tive uma relação especial com o mala, desde aquele sonho que ele veio com o mala. Eu tenho muitos poemas, assim, que eu falo sobre a minha relação com o mestre, e desses muitos poemas eu falo sobre o mala, né? E eu acho ele muito importante, pelo menos para mim. Cada um é cada um tem a sua. Mas para mim eu sinto que ele me protege. Muito doido isso, ele tem uma proteção muito grande. Eu sou um leão quando eu tô com ele. Eu sinto que ele me protege, eu sinto que ele me deixa aterrado, centrado, não sei explicar, cara, é muito doido. E aí no dia que eu recebi o mala, foi um dia muito feliz, aí eu tinha uma festa no trabalho pra ir. Aí eu fiquei, puta, eu vou com mala ou não vou, cara? Porque, tipo, ele expõe, né? Você fica exposto, ele chama atenção. Aí eu lembro, aí eu lembro que eu me senti mal de não, eu falei, antes de ir pra festa, eu tinha tirado, né? E aí eu me senti mal. Começou a contrair, começou um peso no coração. Aí eu coloquei e falei, não, não pode. Sou eu, isso faz parte de mim, sou eu isso, sabe? Não tem como esconder quem eu sou. Aí eu fui, né? Só que nesse dia, cara, eu tava com um brilho diferente, assim, com um brilho no olhar. Aí todo mundo achou que eu tinha usado drogas ou que eu tinha tido a melhor noite de sexo da minha vida. Aí eu falei, aí eu não consegui nem explicar. Eles falaram, eu tava tipo, eu não parava de sorrir, assim. As pessoas ficavam, caramba, tipo, o que que aconteceu com você? E que é isso aí? Quem que é esse? Aí para explicar, como que explica tudo isso em 3 segundos, cara? Em 10 Não segundos? explica. Não Não explica. explica, cara. Não explica. Melhor Aí eu não. ficava, aí eu ficava, puta, velho. Aí uma mulher falou assim, é o Osho, é uma filosofia de vida, cara. Aí eu, tipo, ah, tá, Ok, né? Vamos. ok. É, porque não tem como Enquanto tá nem entrar nesse filosofia assunto. de vida, enquanto tá filosofia de vida, tá ótimo, né? Então tá lindo. Aí depois desse dia, é, aí é isso. Quem é esse? Aí ela falou, meu mestre e tal. É isso, né? Legal, tal. E aquela conversa. Tem gente que fica profundamente interessada, assim, pergunta onde eu faço meditação, onde que eu vou e tal. Aí, beleza. Nesse mesmo dia do mala, deixa eu tomar uma água que eu tô falando muito, peraí. Veio, junto com o mala, veio um certificado em branco. Inclusive, ele tá aqui, vou lá pegar. Aqui. Veio um certificado aqui, ó. Com a assinatura e a foto do Osho. Linda, É, assinatura dourada, linda. aí eu peguei, eu coloquei o mala, aí eu coloquei, aí, tá vendo que tá um monte de coisa escrita aqui? Aham. Eu coloquei na minha bancária, eu peguei a caneta, aí eu escrevi o seguinte, que eu vou ler para vocês agora. 19/12 de 2024. Esse é o meu certificado Sanias, do qual a recebi neste mesmo dia junto com meu mala. Muito feliz e uma sensação de completude no ar. Assim, meu nome Sanias. Anote.
Anote. Maitreya de Aldebaran, dado por Maduri, sannyasi que esteve com o mestre enquanto ele estava no corpo. Maitreya significa o amigo. Aldebaran é a estrela, a gigante vermelha, muito maior do que o Sol, a 65 anos-luz da Terra. Em seus últimos dias, ela resplandece e brilha sobre o céu, o universo, sobre Deus. É a estrela de Buda, alaranjada como as cores dos sanyas. O olho de touro, a estrela da iluminação, o chamado para a iluminação, a eterna lembrança sobre o nosso céu através dos tempos. Um dia Aldebaran irá se apagar, mas a sua luz, a dos sanyas, jamais se apagará. Aldebaran estará dentro dos nossos corações, dentro de nós. Maitreya de Aldebaran, Diga. a gente tem que caminhar para o final, né? Já, já estamos, é uma pena, porque eu sei que tem muito assunto. Só me fala recentemente, assim, encontrei você em no Mevlana Garden, como é que foi que você foi parar lá? E que você tirou daquela experiência, porque eu soube que você e a Punia conversaram sobre isso, né? Ah, foi muito lindo. É, e aí cá estamos agora em 2025, né? Em outubro, eu tive um chamado para ir para Ibiraquera, né, em Santa Catarina, né, no Retiro do Soarrá. Para quem não sabe, o Soarrá era o ex-guarda-costas do Osho, né? Ele é um sannyasi do Osho. Hoje ele é um mestre, tem a sua comunidade, a sua comuna, né? E aí eu fui para lá, e foi lá que eu conheci o Sufi, né? E aí, quando a gente estava lá no primeiro dia indo para o refeitório, né? Eu encontrei o Sufi, eu falei, cara, é o Sufi, sou fã. Sufi, sou fã. Mas foi tipo isso, aí ele ficou mal feliz, ele falou, caramba, que legal que você acompanha a gente e tal, assim. E, e foi lá que eu conheci o Sufi, né? Não conhecia a mina, não estava lá, né? E, e aí eu participei do Satsang Weekends, né? Que foi junto com o... tinha meditação, né? Tinha várias dinâmicas compartilhadas em grupo e o satsang com o próprio Swaha, assim. E quando ele entrou, assim, foi muito bonito, assim. Meus pensamentos silenciaram. Parece que eu estava num poço profundo, assim, sabe? De um lago, assim. E deu vontade de ficar lá para sempre, assim. Muito parecido com as experiências que eu tive ao longo daquelas que eu contei da cachoeira e tal. Teve um clipe que eu fiz também de uma música que também me deu isso. E aí foi muito bonito assim, né? Aí eu contei essa experiência no Osho News, né? Tá uma matéria lá. E aí eu lembro que aí eu mandei para a Punia, né? Ela publicou e aí eu tive uma experiência bonita na praia também, assim, na praia de Ibiraquera. Eu fui lá sozinho, assim. Eu acho que é uma boa fechar com esse poema, hein, Sufi? Deixa eu Vai pegar ele lá. aqui. Fala. Espera aí. Eu tenho um caderno de poesias aqui. Eu acho que... Calma aí. Cadê? Espera aí. Segura a audiência. Aqui. Aí eu fui para a praia de Ibiraquera, né? E aí foi muito bonito, assim. Eu já estava 2 dias lá no retiro, né? E estava pronto para aquilo, né? E aí eu via o mar, eu via a areia, os ventos vindo nos meus pés, eu vi as dunas, eu pegava a areia, passava na minha mão, assim,
e foi uma experiência muito bonita, né? E aí, quando eu estava voltando para casa, no ônibus, eu escrevi uma carta para o Osho, que eu vou ler agora. Eu acho que é a carta para a gente encerrar com chave de ouro, né? A carta é o seguinte: Amado mestre, gostaria que você viesse comigo. Você esteve comigo em todos os momentos da minha vida. Você estava lá de mãos dadas comigo. E todo o seu amor e cuidado. Se lembra quando dançamos junto no espelho? Se lembra quando eu abracei a Jaque e você estava lá? Se lembra da primeira música lançada? Você esteve e está em cada batida do meu coração, nos meus olhos, nas minhas danças, nas minhas palavras e nas minhas lutas. Eu só tenho gratidão a você. Quando eu entrar pela porta, não me dê o seu último olhar. Eu já não estou procurando mesmo. Eu já estou mirando a porta. Mas posso senti-lo atrás de mim, com todo o seu orgulho e amor por esse discípulo amado e louco. Com amor, Maitreya, 13/10/2025. Hum. Hum. Querido, obrigado por compartilhar com a gente essa experiência tão intensa, tão linda, né? E Tão a gente se intensa, tão vê, real. isso. E a gente se vê em breve, eu creio, né? Com certeza. Incrível, incrível como Osho dá um jeito de geração em geração, e quando a pessoa tem uma abertura no coração e ele está aí ainda, Toca, né? toca a Entrando na flauta vida. mágica. Exatamente. Toca a flauta mágica. Quem escuta, né, pode seguir o caminho, né, de Osho. É incrível, incrível. Muito linda a tua história, foi, sem palavras. Hum. Boa noite, Maitreya. Muito obrigado, querido. Obrigada, Eu que querida. agradeço. Tchau, Linda a tua Sanguinha. história. Tchau, Sanguinha. Sanguinha tá adorando aqui. Depois dá uma entradinha na página para ver. Isso. Dá uma olhada no Facebook depois. Semana que vem temos outra entrevista muito linda. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite, Boa Amina. noite. Boa Tchau, noite, Maitreya. Su. Tchau, tchau.